Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais uma videoaula para trazer para vocês um pouquinho mais dos conteúdos referente à nossa disciplina. Hoje nós trabalharemos um recorte da resolução do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta e que organiza o trabalho do psicólogo dentro da esfera jurídica. Num segundo momento, trabalharemos um artigo bastante interessante. Esse artigo chama-se, então, Reflexões sobre moral, ética e direito e sua influência sobre as profissões jurídicas. Então, nós vamos trabalhar esse artigo, e vamos trabalhar o recorte, então, do Conselho Federal de Psicologia quanto à organização do trabalho da psicologia dentro da esfera jurídica. Esses dois textos se encontram no site e as atividades são referentes a esses dois momentos que iremos trabalhar. Eu queria, inicialmente, começar falando com vocês sobre a resolução do CFP. O que ele fala, essa resolução, então? Ela é a resolução 0201 e ela vem trazer para a gente quais são as funções de um psicólogo dentro da esfera jurídica. Aonde é que um psicólogo pode trabalhar nessa área, em que âmbito que ele pode, dentro da justiça, oferecer os seus trabalhos e, com isso, apresentar à esfera jurídica os conceitos e teorias da psicologia. Então, o psicólogo especialista em psicologia jurídica, ele atua no âmbito da justiça, colaborando no planejamento e execução de políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção da violência, centrando sua atuação, então, na orientação do dado psicológico repassado, não só para os juristas, como também aos indivíduos que carecem de tal intervenção para desse modo, possibilitar a avaliação das características de personalidade e fornecer subsídios ao processo judicial, além de contribuir para a formulação, revisão e interpretação das leis. Ele também vai avaliar as condições intelectuais e emocionais da criança, adolescentes e adultos em conexão com processos jurídicos. Então, todas as vezes que alguma situação de ordem que envolva, as questões psicológicas de um indivíduo dentro de um processo, esse profissional vai ser, então, solicitado o seu atendimento, o seu acompanhamento, para que, junto com toda a máquina jurídica, possam trabalhar e, desse modo, obter os melhores resultados diante de um processo, seja ele qual for. De alienação parental, de desvio de conduta, quando alega algum tipo de ato respaldado em uma possível psicopatologia existente. Então, é através de testes, de aplicação de métodos e testes e técnicas psicológicas que o profissional vai utilizar para determinar responsabilidade legal pelos atos do criminoso, né? Então, ele pode atuar como um perito judicial nas varas cíveis, criminais, justiça do trabalho, da família, da criança e do adolescente, elaborando laudos, pareceres e perícias. Dentro, por exemplo, dos processos de adoção, o psicólogo ele tem que estar alinhado, agindo e trabalhando para respaldar uma liberação de uma pessoa, de uma família, potencialmente para o processo adotivo, de adoção. Esses laudos, esses pareceres, essas perícias, elas devem ser anexadas aos processos com o objetivo de realizar atendimento e orientação a crianças, adolescentes, detentos e seus familiares. Então, percebam, o profissional da psicologia, ele tem o seu papel dentro desse ambiente, jurídico, ele tem o seu papel lá dentro para ajudar a promover, então, uma melhor decisão, para respaldar, inclusive, uma avaliação que seja solicitada, ou uma sentença que precisa ser dada, né? Um acordo que precisa ser feito, dentro da Justiça do Trabalho, por exemplo, uma pessoa que peça algum determinado tipo de indenização por danos psicológicos, esse profissional vai ter que ser consultado. Uma pessoa que ela dá entrada no afastamento do seu trabalho, alegando alguns transtornos ditos psiquiátricos,
Ele vai ter que passar por toda uma avaliação psiquiátrica e psicológica para ser avaliado se ele realmente pode se enquadrar e estar dentro daquela condição, então, que ele está pleiteando nesse momento. Vejam, meus queridos, dentro desse segundo artigo que nós vamos trabalhar, é importante a gente entender qual foi o processo que eu, como professora, caminhei para que pudéssemos chegar, então, nesses pontos agora mais efetivamente relacionados ao direito. Em primeiro momento, eu quis explicar para vocês o que era psicologia e, no segundo momento, a constituição do homem, como esse homem se forma, da onde ele tira, da onde é que vem a essência dele, por que os comportamentos que ele julga serem corretos e que respaldem, né, todas as argumentações dele, como que ele chegou nesse processo? Então, o homem, ele tem toda uma estrutura constituinte que está relacionado, então, à sua formação social, ambiental, aprendendo dentro desse ambiente ao qual ele está inserido, adquirindo comportamentos, e dessa forma que ele adquire esse comportamento, ele também transmite esse comportamento através das suas ações, né? E aí, agora, nesse momento, eu queria começar a falar um pouquinho mais de algumas coisas relacionadas ao cenário mais específico de vocês. Então, esse segundo texto de hoje, né, que eu vim trazer para vocês, é bem interessante, repetindo o nome, Reflexões sobre moral, ética e direito e sua influência sobre as profissões jurídicas. O que é moral e o que é ética? Na realidade, é isso que o texto vem trazer para a gente. Ele vem apresentar se existe diferença e qual é essa diferença entre ética e moral. O que é aplicado aonde? Em que momento que a moral influencia na ética e em que momento que a ética influencia sobre a moral. Quais são o ponto central onde essas relações acabam se identificando? E ainda eu acredito que a pergunta maior ainda seria, né, que aí eu deixo para vocês a leitura desse texto para vocês poderem definir através do autor, uma tem que intervir na outra, uma tem que fazer parte da outra. Porque a ética, ela pode se dizer como uma ciência humana, que estuda o comportamento moral, humano, da sociedade na busca de um bem comum. Então, a ética é a ciência que estuda a moral. A ética, ela está no campo das ideias, do pensamento, e ela não pode deixar que comportamentos, atitudes, ações ou ideais que não sejam ditos legais façam parte da composição do que é a ética, né? Então, a ética, ela não estará isenta da prática de lesões aos princípios morais. Como assim, né? Porque vamos pensar, o que é o princípio moral? O princípio moral está relacionado com a minha cultura, a região que eu vivo, as minhas informações, aquilo que eu acredito como certo e como errado. Agora, a ética é quem vem normatizar isso. Então, uma coisa que para mim é moral, é um comportamento moral que eu entendo como correto, dentro do caminho da ética, dentro do campo da ética, pode não ser correto. Então, a ética, ela vem para organizar esse plano, para tipificar ou igualar os comportamentos das pessoas, né? Então, a moral ela não é uma ciência, a moral é uma parte de um conhecimento, ela é mais ampla que a ética e do que o próprio direito, inclusive, atuando sem qualquer comprometimento e com rigor científico. Então, como eu acabei de dizer, eu quero dar um exemplo muito simplório, tá? Dentro da minha tradição familiar, um exemplo, tá? Dentro da minha tradição familiar, é muito comum e habitual pegarmos coisas que não nos pertencem, que não é nosso, que não é, eu não investi, eu não gastei, eu não comprei, não é minha posse. Mas é comum dentro da minha família, as pessoas têm esse hábito de ir na casa dos outros levar uma coisa embora, ou vai no mercado e pega alguma coisa, né? Vamos imaginar. Só que o que é a ética, que é a normatização que a científica diz? Que nós não podemos fazer isso. Então, dentro da minha pequena cultura local, isso pode ser correto.
Mas dentro de um processo maior ético, isso já não é correto, isso não deve ser aplicado. E é nesse sentido, depois que a gente estabelece o entendimento de moral e ética, então, voltando, a moral não é ciência, a ética é uma ciência. A moral, ela é ampla, ela não tem nenhum rigor científico. A ética, ela tem a obrigação de tipificar, organizar e normatizar aquilo que é aplicável socialmente àquela comunidade, àquela cultura, aquele ambiente ao qual está sendo objeto de estudo e de implementação de novas regras e leis, né? Então, nesse ponto, como que o profissional do direito vai conseguir separar a ética da moral? Porque nós indivíduos, nós somos seres que estamos constantemente interagindo numa sociedade, a sociedade que nós estamos inseridos, ela nos apresenta, ela traz para nós regras de moral e conduta. Eu tenho uma outra sociedade menor, eu tenho uma outra sociedade nuclear, que talvez podemos identificar como a família, pai, mãe, irmãos, de repente marido, filhos, tios, tias, essa é uma pequena outra, é um núcleo social, um núcleo familiar. E dentro desse ambiente moral familiar, as regras são uma. Agora, quando eu saio desse pequeno núcleo familiar, desse pequeno núcleo social, eu vou para um outro núcleo social maior, quais são as morais, a moral e a ética empregada nesse outro ambiente? Então, é nesse momento, durante o processo de aplicação da sua prática teórica, no caso, sendo psicólogo, sendo um advogado, sendo um médico, é extremamente importante que essa definição de uma coisa e outra seja feita para que no momento em que eu estiver na frente do meu cliente, lá eu esteja agindo de uma forma ética, de uma forma correta, respeitando o que é o meu conselho fiscalizador, né? O que ele diz que é o certo a ser feito dentro da situação A ou dentro da situação B. Então, vamos pensar, né? Os psicólogos eles têm o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ou o CFP, Conselho Federal de Psicologia. Dentro do nosso conselho, nós temos toda uma regra, uma cartilha a ser seguida de conduta, de correção, de que tipo de atendimento que nós vamos prestar, como que vai ser esse atendimento, respaldado em quê? Nós discutimos bastante sobre isso na última aula, né? Que nós estávamos falando de uso de métodos, de ferramentas dentro do atendimento clínico, terapêutico. É possível, não é possível? Pode ser feito propaganda, não pode ser feito propaganda? Então, dentro do nosso código de ética, nós precisamos trabalhar. O código de ética é uma regra a ser seguida e eu preciso segui-la para poder desempenhar um bom trabalho e um trabalho que seja justo para com os demais profissionais. Vocês, dentro do direito, têm a OAB. A OAB é quem vai normatizar a profissão de vocês, legalizar a profissão de vocês e dizer o que vocês podem e o que vocês não podem fazer dentro do código de ética de vocês. Então, é importante a gente desempenhar, entender, na realidade, não é desempenhar a palavra, me desculpem, mas compreender o que é ética e o que é moral, e dentro da área pela qual eu estou escolhendo, qual é o processo que eu tenho que seguir, qual é o papel que eu vou seguir para conseguir desempenhar o meu trabalho. Por exemplo, uma coisa muito simples, né? Que eu sei dentro da área do direito, que não se pode fazer propaganda. Né? Você não pode ficar desempenhando, apresentando o teu nome, divulgando, né? Esse tipo de... Tem uma ordem, né? Uma regra para divulgação de propaganda. Dentro da psicologia também tem. Nós temos várias regras éticas dentro do nosso conselho que nos orienta como a melhor forma de conduzir, de trabalhar e de aplicar a nossa atividade. E aí, dentro do atendimento clínico, eu vou trazer muito para o meu atendimento, mas aí vocês parem e façam um paralelo, uma reflexão com a área de vocês, de que dentro do meu atendimento clínico, a minha moral, os meus achismos, as minhas ideias, os conceitos que eu acredito como certo e errado, eles não têm espaço, eles têm que ficar lá fora,
E dentro do atendimento clínico, o que é importante, o que deve ser respaldado é a ética, o meu compromisso com o outro. Dentro do atendimento, imagino também, dentro do atendimento do direito, a mesma coisa se faz como verdade. O que você pensa, aquilo que você acredita sobre certo e errado, pouco acaba importando e tendo relação com o seu atendimento. Aquilo que o seu cliente traz, as informações que ele te solicita, aquilo que você pretende, que ele pretende através do seu trabalho, pouco importa a sua moral. A questão é a ética. Se o teu trabalho não é ético, fere alguma das normas da OAB, é com base nisso que você se respalda nas tomadas de decisões sobre o caso em que vocês estão trabalhando. Dentro do CRP é a mesma coisa. Aquilo que eu penso não é objeto de observação dentro do atendimento. Agora, dentro do meu atendimento, dentro da minha ética, da minha regulamentação, aquilo é efetivo, aquilo é correto, fere alguma regra da ética proposta? Fere. Aí eu tenho que parar e fazer a minha tomada de decisão com relação à conduta, ao segmento e ao direcionamento daquele caso clínico. Então, a ética, ela é para a gente, então, sintetizar tudo. É claro que o texto tem que ser lido, eu só estou trazendo um recorte, a gente não consegue apresentar todo o texto durante esse período. Vou ter uma live com vocês à noite, mas é muito importante a gente tentar identificar que a ética são as regras e que essas regras, elas são estudadas, elas são científicas, elas são empíricas. Moral é algo até muito mais amplo que a ética, porque a ética acaba sendo reduzida a pontos. Isso pode ser certo, isso é correto, isso não pode, isso não é certo, isso não é correto, para aquela aplicação. Agora, a moral, ela é muito mais ampla, ela não é tipificada, ela não é científica, ela não é estudada, ela tem a ver, então, com questões religiosas, culturais, sociais, ambientais, com conceitos estabelecidos por essa família ou a família pela qual determinada pessoa sofreu orientação e influência. E quando é que a moral interfere na ética? Quando é que o profissional permite que a sua moral se estenda para o campo da ética e com isto acabe rompendo com o processo ético e prejudicando o andamento do seu processo ou do seu atendimento clínico, no meu caso, ou de qualquer influência no seu trabalho. Então, é bem importante a gente entender uma coisa e a outra para que possa ser compreendido até quando a ética, que momento que a ética ela está sendo ferida pelas questões morais individuais de um indivíduo. Então, o texto está aí, espero que vocês façam uma boa leitura com ele. Trouxe, como eu disse, isso é um breve, um pequeno recorte, sempre lembrando que minha área é a área da psicologia e eu estou aqui para apresentar para vocês o indivíduo, o homem interagindo nesse ambiente, se comportando nesse ambiente e como esse homem é constituído, porque afinal de contas, nós estamos numa sociedade repleta de homens, de pessoas, e essas pessoas, elas todas, no final das contas, elas acabam vindo do mesmo processo, né? Não o mesmo processo no sentido de massa, que todos são iguais e nada é diferente, não, cada um tem a sua estrutura, cada um tem o seu entendimento, sua moral, o seu conhecimento, mas a forma como ele é adquirido, a maneira como nós somos constituídos, essa acaba em geral sendo a mesma, porque nós somos um ser ambiental, histórico e social. Nós estamos inseridos no nosso ambiente, nós pertencemos à nossa história, às informações que nós recebemos no nosso dia a dia, e nós somos um ser social porque estamos inseridos em sociedade. E essa moral, ela o que transforma a moral do indivíduo é esse ambiente, é essa história e é essa cultura, é esse social, é isso que forma o indivíduo. E aí esse indivíduo ele precisa da ética para o controlar e fazer com que ele tenha um convívio social mais adequado.
Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pela audição de vocês, por vocês estarem aí assistindo essa aulinha. Espero que tenha sido proveitosa e o que vocês precisarem é só chamar, que eu estou à disposição. Estamos com saudade de todos vocês, infelizmente não podemos estar fisicamente juntos, mas o momento pede isso e nós estamos da melhor forma possível nos organizando para que esse distanciamento fique um pouco mais confortável, né? Uma boa noite para vocês, bons estudos e até a semana que vem. Um grande abraço a todos.